Saudações a todos. Para você que está aí desse lado, eu desejo um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo do horário em que você estiver assistindo esta gravação. Eu me chamo Luiz e eu vou fazer aqui uma sprint demo do que foi acordado com a equipe que pegou o desafio de churn de clientes. E nós fizemos esse bate-papo ontem, que por sinal foi um bate-papo bastante interessante. Eu achei a equipe altamente engajada aí com a questão da solução. Vamos esperar os próximos capítulos. Eu trouxe alguns slides aqui para que a gente possa acompanhar. Eu tenho 2 monitores, então eu vou estar alternando aqui a minha visualização entre eles. Tá ok? Então na sequência aqui nós temos um primeiro slide aqui, que na verdade ele vai trazer uma visão geral, né? Então, na sequência a gente vai ter um roteiro de storytelling aqui, né, que a gente procurou fazer o mais profissional possível para que a gente possa acompanhar os slides da apresentação de Churn Insights com essa visão geral aí que nós preparamos para o Hackathon da No Country aí de 2025. Tá certo? Então vamos lá? Na sequência aí nós vamos pro nosso primeiro slide aqui, que ele vai tratar da nossa logomarca, né? Nós fizemos aí nomeamos a nossa equipe aí como Churn Guard Analytics e nós estamos aí falando a respeito de retenção versus churn de cliente, que nós colocamos ela sob controle aqui com base na nossa equipe. Tá certo? Deixei os integrantes aí na tela e formalmente, né? Eu me chamo Luiz André de Souza. E nós vamos apresentar uma visão geral aqui da solução da Churn Insights, né? Desenvolvida para o nosso hackathon aí. E o foco aqui seria um problema muito comum que acontece nas empresas de telecom, né? Que é o cancelamento dos clientes, que eles apelidam ele como churning, né? Então ao longo dessa apresentação eu vou tentar mostrar como foi que a gente estruturou o problema e qual foi a abordagem analítica e a arquitetura dessa possível solução. E como que a gente vai fazer essa integração de tudo isso com esse ambiente, né? E se der tempo ainda, a gente ainda tem a vontade de colocar isso na OCI para disponibilizar em nuvem, tá certo? Bom, na sequência aqui, pessoal, nós vamos passear pelo contexto do problema, né? Então, para começar, é importante entender o contexto, né? As empresas de telecom, elas convivem diariamente com a questão do churn, invasão de clientes, que geralmente as pessoas cancelam seus contratos, né? Muitas vezes após um período curto de relacionamento. E isso pode trazer grandes impactos, né? Perda de receitas, que pode ser recorrente, o aumento do custo de aquisição de novos clientes, e para substituir os que saíram, né? Então às vezes isso pode ser um pouco caro. Então se faz talvez mais interessante você focar em ações de retenção. E aí é justamente nesse vazio de Churn Insights que nós propomos a fazer um preenchimento, dando visibilidade antecipada sobre quem está em maior risco de sair. Isso aí poderia ser uma ferramenta bastante útil, principalmente para as empresas que convivem com essa questão. Na sequência, o que a gente vai falar agora? Qual que é o próximo tópico? Qual que é o nosso objetivo? Que solução que nós trouxemos, né? Então, com base nesse cenário, o objetivo da nossa solução ele é óbvio, né? Que é estimar para cada cliente a probabilidade de churn, ou seja, qual a probabilidade de ele deixar o plano, ou seja, sair do plano. E para isso a gente precisa classificar esses clientes numa categoria simples e acionável, que pode ser vai cancelar ou vai continuar. E com base nisso, as equipes de marketing e relacionamento ou sucesso do cliente, elas podem priorizar esforços de retenção onde o risco é maior, porque uma vez a gente já, nesse sentido, nós conseguimos já apontar quais seriam os fatores que mais contribuem para isso, né? E tecnicamente isso traz um modelo de classificação binária exposto através de uma API, para que a predição possa ser integrada em sistemas internos, dashboards e campanhas automatizadas. Na sequência, qual que é a matéria-prima que nós vamos utilizar, né?
Então, nós pegamos aí o dataset da Telco Customer Churning, que ele está disponível no Kaggle, por se tratar de um dataset de qualidade e de um local bastante sério também. Então, para construir um modelo, nós utilizamos o dataset esse da Telco Customer Churning, que além de ser de qualidade, ele é amplamente conhecido na literatura de Data Science. Ele traz informações de 7.043 clientes e 21 variáveis, incluindo dados de perfil, tempo de relacionamento, serviços contratados e valores de cobrança. Né? No caso aqui, a nossa variável-alvo é o campo churning, que indica se o cliente cancelou, pode ser um yes, ou permaneceu na base, pode ser um no. E com esse conjunto de atributos, conseguimos capturar o comportamento do cliente, desde o seu perfil demográfico até o tipo de contrato, forma de pagamento e quanto ele paga por mês. Tá certo? Então, essa seria a nossa massa de dados para trabalhar. Na sequência, o que foi acordado pela equipe? Então, a gente vai trazer aqui uma visão mais geral, com uma abordagem mais analítica. Né? Nesse ponto aqui, então, do ponto de vista analítico, a gente segue uma abordagem estruturada. Primeiro fazemos a análise exploratória dos dados, né, que é o EDA, para a gente poder entender padrões de cancelamento, que seria o churn. Por exemplo, como o risco varia com o tipo de contrato, com o método de pagamento ou com o tempo de casa. Em seguida, tratamos os dados lidando com valores ausentes. Convertemos variáveis categóricas e garantimos que todas as variáveis elas possam estar prontas para alimentar o modelo. Né? E a partir daí, testamos algoritmos de classificação, como regressão logística, modelos de árvore, ensemble, e escolhemos aquele com melhor equilíbrio entre desempenho e interpretabilidade. Né? O algoritmo ele tem que ser capaz de entender os dados e a gente conseguir interpretar também essa resposta. Né? Por fim, nós vamos encapsular todo o processo numa pipeline que inclui o pré-processamento e modelo. E o serializamos para uso em produção. Né? O serializar seria salvarmos o que o modelo aprendeu para que, ao ser exposto a novos dados, ele consiga executar a sua lição de casa, que seria prever se o cliente vai ficar ou se ele vai sair. Na sequência, qual foi a estrutura que nós trouxemos? Né? Então, nós discutiremos aqui uma breve arquitetura que a gente pode trabalhar nessa proposta de solução. Então, na arquitetura lógica, separamos claramente a camada de Data Science da camada de API. Na camada de Data Science em Python, temos um pipeline treinado com o dataset Telco, já serializado e pronto para receber solicitações de previsão. Agora, já com o pessoal do back-end, na camada de API, em Java, com Spring Boot, nós vamos expor um endpoint REST, o POST Predict, e esse endpoint ele vai receber os dados do cliente no formato JSON, e ele chama o pipeline de previsão em Python e devolve um resultado também em JSON, contendo a probabilidade de churn e a classificação textual. Esse contrato de integração bem definido entre as camadas facilita tanto a manutenção quanto a evolução da solução. Né? Então isso aí é bastante interessante na arquitetura. Na sequência, nós vamos trabalhar, se der tempo, nós temos essa vontade de fazer isso, como é que a gente poderia disponibilizar isso em nuvem? Né, que seria bastante interessante. O que nós pensamos? Nós pensamos o seguinte, para que a solução facilmente seja acessível por avaliadores e pela própria empresa, pensamos desde o início em um cenário de nuvem. Na OCI, utilizamos uma instância Compute Linux para hospedar tanto o serviço Python quanto a API em Spring Boot. E tudo isso é colocado dentro de uma rede virtual, com as devidas regras de segurança. A partir daí, nós podemos expor um endpoint, que seria o ponto final onde nós vamos ter conexão ao resultado dessa aplicação, e ela vai fazer a predição de forma controlada e, um passo adicional, colocar uma API Gateway na frente, oferecendo um endereço HTTPS público, adicionando mecanismos como autenticação e rating limiting. E o resultado disso é uma solução que vai além do notebook, passa a estar disponível como um serviço na nuvem. Né? A gente vai se esforçar muito para chegar nesse ponto. Como próxima etapa, a gente pode ter aqui um caso de uso da solução. Né? Como é que a gente poderia utilizar isso? E aí o que nós trouxemos? Na prática, o Churn Insight abre uma série de casos de usos interessantes.
O mais imediato é a priorização de clientes de alto risco em campanhas de retenção. Em vez de disparar uma ação genérica para toda a base, a empresa concentra seus esforços naquele com maior probabilidade de churning, que é bem mais inteligente. Também é possível monitorar de forma contínua a saúde da base de clientes, acompanhando como o risco médio de churning ele pode evoluir, né, durante o longo do tempo. Outro uso interessante é a simulação. Essa parte ela é muito interessante, porque através da simulação a gente pode avaliar como mudanças de plano de contrato ou de meio de pagamento podem afetar o risco de cancelamento de um determinado perfil de cliente. E essa simulação, ela por si só consegue provar o valor da solução uma vez implementada. Tá certo? Então nós encerramos aqui a nossa sprint demo e com certeza nós daremos sequência aí nos próximos passos. Tá bom? Um grande abraço a todos, até mais.